1h50, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Deixa eu fazer aqui a pergunta da dona Raimunda. Muito obrigado, viu, dona Raimunda, pela sua participação aqui. Obrigado mesmo. Boa tarde, sou Raimunda e trabalho de aplicativo. E gostaria de saber do deputado como é que está o PL de mobilidade urbana na Câmara dos Deputados. E se você tem alguma proposta para os trabalhadores de aplicativo aqui para a capital, porque ela lembra o seguinte, ó. Tendo em vista, tendo em vista que esses trabalhadores são aproximadamente 3 mil, que na opinião dela estão sendo perseguidos diariamente pela RB Trans. Dona Raimunda. Olha, eu quero agradecer, dona Raimunda, a pergunta de suma importância, e é importante também destacar que eu, quando era ainda vereador de Rio Branco, foi quem defendeu a legalização dos aplicativos, foi quem defendeu os aplicativos aqui logo no início. Sempre estive à frente, tivemos uns embates grandes na Câmara Municipal de Rio Branco. À época com o prefeito Marcos Alexandre, né? Isso mesmo. Apresentamos um projeto de lei à época para regulamentar e legalizar os aplicativos aqui no município de Rio Branco. Depois a prefeitura apresentou outro e nós fizemos uma votação e conseguimos iniciar esse debate lá na Câmara Municipal de Vereadores. E eu sempre acompanhei muito essas pessoas que trabalham com aplicativos, porque a gente sabe da dificuldade que eles têm. O trabalho agora, por exemplo, na Expo Acre, nós conseguimos juntos ao RB Trans, junto ao governo do estado, um local, um ponto de embarque e desembarque de aplicativo. Não é um ponto fixo, não é que nem os taxistas que ficam ali parados no ponto. Eles só podem embarcar passageiro e desembarcar. Então nós tivemos um ponto de referência pela primeira vez no Parque de Exposições aqui em Rio Branco. Então, sempre defendendo a classe. O PL, que é o 5068, se não me falha a memória, está em tramitação nas comissões. Já esteve na Comissão de Desenvolvimento, Cidadania, agora na CCJ, está em discussão e votação. Logo, logo deve ir para o plenário. Mas existem outros PLs que dão direitos e garantias a esses motoristas de aplicativos. Até mesmo isenção de IPI, isenções para comprar um veículo mais barato, que também já existem para os taxistas. Existem propostas também de isenção até de IPVA em alguns estados da federação que precisam ser legalizados lá no Congresso Nacional e nós estamos trabalhando nisso. Eu acredito que a gente precisa melhorar cada vez mais a qualidade para esse profissional, porque eles ajudam muito na mobilidade urbana das nossas cidades. O ministro Marinho, na tua avaliação, atrapalhou o debate? Porque aquela declaração dele de que se a Uber não quiser ficar no Brasil, o problema é da Uber, aquela foi uma declaração impactante, né? Foi bem desastrosa, porque você imagina a vida hoje sem os aplicativos no nosso Brasil. Imagina dentro dos municípios, nas nossas cidades, imagina se nós não tivéssemos aplicativos. Mas pergunta para a população. Qual é o problema, então, Roberto? Porque aí é uma situação interessante esse embate. Porque a empresa quer atuar no mercado, um maravilhoso mercado, que é o mercado brasileiro, não quer ter vínculo trabalhista, não, fica de cara feia quando algum prefeito começa a querer colocar ordem na cidade, e aí fica difícil, né? Mas essa é a alternativa de um transporte mais em conta para a população, um transporte mais em conta para a população e uma ajuda na mobilidade urbana. Não, quanto a isso ninguém discute, isso aí ninguém discute. Então, mas aí se nós começarmos a discutir taxação de impostos para as empresas, aí nós vamos acabar com os aplicativos. Porque as empresas não são mais atrativas para vir para o nosso estado, para o nosso país. E aí a gente não pode pensar mais nisso. Nós temos em avançar, em trazer melhorias para que essas empresas atuem cada vez mais no nosso país. Além de já termos várias empresas nacionais aqui constituídas. Mas desde que elas respeitem a legislação brasileira. Isso é importante. Agora nós não podemos tratar isso com taxações mais de encargos, taxas, impostos, porque aí nós vamos acabar matando essas empresas. Só cumprindo as regras que tem, ué. Só cumprir as regras que tem. Concordo? Lei é para se cumprir. Boa tarde, deputado Roberto Duarte. Acompanho os seus mandatos e vejo que é um parlamentar municipalista, talvez por ter iniciado sua jornada como vereador, né? Gostaria de saber como o senhor se sente quando atende a um pedido municipal e quando vai acontecer a liberação dos recursos. Vê que o município está inadimplente e impedido de receber a emenda que poderia ser destinada
a outra Perfeito, cidade, né? A outra perfeito, municipalidade. Perfeito. Olha só, primeiro... É o Éder que está perguntando. Éder, é uma honra receber essa sua pergunta. Eu comecei a minha carreira política como vereador e espero, se assim o povo desejar, eu concluí-la como vereador aqui de Rio Branco, mais uma vez, porque, então, por incrível que pareça, as pessoas não acreditam, mas eu tenho um sonho de voltar à Câmara Municipal de Vereadores, porque lá a gente debate, discute os problemas da nossa cidade. Você já se arrependeu da Câmara dos Deputados? Né? Não é que eu me arrependi, mas é que a Câmara de Vereadores ela é muito mais viva, a gente tem muito mais contato com o povo, a gente resolve muito mais a vida da população, reivindicando, brigando, lutando por melhorias. Eu faço isso, olha, eu sou criticado muitas vezes porque eu tenho 2 gabinetes móveis com colaboradores que estão diariamente nos bairros da nossa cidade ouvindo as reivindicações da população. E nós estamos encaminhando, como deputado federal, ofícios aos órgãos municipais reivindicando melhorias para a população de água, de esgoto, de transporte coletivo. Você tem a gene do vereador ainda. Então, e algumas pessoas criticam, mas ele não é deputado federal, o que está fazendo trabalho de vereador? Eu sou político, eu tenho que trabalhar para buscar a vida melhor da população, não interessa a esfera que eu esteja. Eu tenho que estar atendendo a população diariamente. E os meus colaboradores aqui, eu quero aproveitar essa oportunidade também de parabenizar toda a minha equipe. Agradecer de coração a cada um deles pelo trabalho que eles realizam nas ruas todos os dias. Conversando no sol, na chuva, diariamente com a população. Ouvindo as reivindicações, os problemas e buscando soluções para esses problemas. Indo nas secretarias municipais, indo nas secretarias de estados, levando o ofício, cobrando melhorias, sempre para a nossa população. Mas respondendo ao Éder, a gente fica muito triste, muito decepcionado, quando a gente aloca uma emenda para o município e ele está inadimplente e não pode receber esse recurso. Isso nos deixa muito ruim, porque a gente quer que esse dinheiro chegue à nossa população. E se o município está inadimplente, ele causa prejuízos não ao deputado, mas à população que iria receber aquele recurso. Nós colocamos a nossa equipe, os nossos colaboradores sempre à disposição para poder ajudar até mesmo aqueles municípios que estão inadimplentes, para que a gente possa buscar soluções para eles saírem da inadimplência para que o recurso chegue lá. Eu já fiz isso em alguns municípios aqui do nosso estado. A gente viu que, por exemplo, o prefeito está na gestão, mas ele tem débitos e está inadimplente pela gestão anterior. Já há jurisprudências que a atual gestão não pode ser prejudicada pela gestão anterior. E, na verdade, quem é prejudicado são os munícipes. Então, já há jurisprudência nesse sentido e a gente consegue tirar o município do inadimplemento e consegue colocar as emendas lá para eles. O Mano Dodô, ou Mano Dodo, não sei qual é a pronúncia, me perdoe, mano, mas ele está fazendo uma provocação para você, acho bacana você responder na condição de deputado federal. Na hora. Gostaria de aproveitar a presença do deputado e ver se ele pertence ao bloco dos negacionistas. Aqui não guarda relação com a questão ambiental, né? Não. Esse termo negacionista está muito vinculado às discussões na área ambiental, mas não se trata disso. O que ele diz relação à vacina? Então, mas não é. Pode ser? Pode ser, mas não é. Em relação à política mesmo. Pergunta para ele se foi ditadura militar ou regime militar. Olha, veja bem, eu acredito que foi ditadura, mas se fala em... Revolução? Não, você falou 2 termos agora. Regime militar. Regime militar. Se fala no regime militar, na história. Mas com relação ao negacionismo, se tratou muito sobre isso com relação à ciência, às vacinas. E eu quero deixar claro aqui que eu sempre fui favorável à ciência, sou favorável à vacinação, não à obrigatoriedade. Mas se tiver vacina, eu estou aqui para tomar. Agora, eu não sou aquele político que quer obrigar alguém a ser vacinado. Eu estou vendo agora que a política nacional quer obrigar a vacinação de Covid a crianças no nosso país. Eu vejo que cada um tem que ter o discernimento de vacinar ou não o seu filho. Não há o porquê obrigar as pessoas. Eu vacino meus filhos e me vacino, mas sou contra a obrigatoriedade. O Charles Pires do Esperança está colocando um ponto muito pertinente. Boa tarde. Deputado, gostaria de saber o que ele acha do transporte coletivo aqui de Rio Branco, se vai existir um gestor que vai ajeitar o transporte coletivo. Eu acho muito difícil, ele diz. O Charles Pires do Esperança. Perfeito. Como é que você está observando essa situação?
Charles, excelente a sua pergunta, meu irmão. Eu, quando era vereador do município de Rio Branco, já brigava por essa causa. Criamos uma CPI, mostramos a caixa preta da CPI, mostramos que as empresas não estavam aptas a operarem aqui na nossa capital. Naquela época que eu era vereador, houve vários pedidos de subvenção e subsídio para as empresas. Eu votei contrário enquanto vereador do município de Rio Branco. E aqui eu quero pegar um adendo a essa sua pergunta, fazer uma colocação também, que houveram pedidos de empréstimos, tanto quando eu era vereador quanto deputado estadual, e eu votei contrário a todos esses pedidos, porque entendo que nós temos uma prefeitura, um governo que está enxuto e nós não precisamos colocar eles na inadimplência, colocarmos ele em dívidas sem necessidade. Então, eu acho difícil resolver esse problema do transporte coletivo do município de Rio Branco. Discutíamos, antes de entrar aqui, eu e Itaã, sobre essa questão do transporte coletivo. Itaã acredita que o mercado de Rio Branco não comporta grandes empresas. Foi isso que eu entendi, mais ou menos, ou não? Eu entendo que o subsídio, ele é uma necessidade diante da cidade que nós temos. Por não comportar, então. Não dá, exatamente. Por não ter um número suficiente de passageiros mensal para isso. O secretário disse aqui ontem, Roberto, só para te pontuar, o número que está sendo batalhado aí pela prefeitura, é de que esse sistema, do jeito que está aí, ele tem sustentabilidade econômica com 1.800.000 usuários por mês. Perfeito. O sistema só tem 1.100.000. Como é que tu traz mais gente para o sistema? Como é que tu traz mais passageiros para o sistema? Tornando o sistema mais eficiente, mais digno, correto? Qualidade. Porque houve uma promessa lá atrás de se trazer um transporte coletivo com ar-condicionado. Sim, sim. Houve lá atrás uma promessa de se trazer um transporte coletivo com Wi-Fi, com carregador, com tomada para carregador nas paradas de ônibus, enfim. O que não existe é investimento das empresas para que se torne atrativo ainda mais o transporte coletivo, para a gente aumentar o número de passageiros. Como é que a empresa vai investir desse jeito, num mercado que já é deficitário? Mas só é deficitário porque a empresa não dá qualidade. Itaã, vários locais, é muito melhor tu andar de ônibus do que tu andar de carro. Vou citar Brasília. Quem vem das cidades satélites de Brasília para Brasília, demora de carro de 40 a 60 minutos. De ônibus, demora 22 minutos. Ou seja, o que é melhor, andar de ônibus ou de carro? Mas aí tu tem um transporte coletivo de qualidade, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com um horário pontual, com o sistema de saída e chegada com os horários previstos que são cumpridos. Esse é o detalhe. Agora tu bota um serviço de péssima qualidade, uma porcaria, uma empresa que vem para cá para só querer ganhar dinheiro nosso e não quer investir no mercado, aí não tem condições. Qual o erro de Bocalhau? Para mim, o erro foi não ter feito essa licitação antes. E eu disse lá atrás que ele não o faria. E as empresas veio para cá, ela está aqui funcionando hoje, num contrato precário. E a gente sabe, todos nós sabemos, que amanhã ou depois essas empresas podem ir embora a hora que quiser. Não, o atual prefeito, ele está completamente refém dessa empresa. Como todos os outros gestores tiveram reféns das outras empresas. Eu quero tirar uma dúvida com você. Achar uma solução para esse problema. Quero tirar uma dúvida com você. Agora à tarde, é possível que os vereadores avaliem, votem essa matéria. Só que a própria Câmara de Vereadores já deu um parecer contrário. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta fazendo referência a uma outra emissora de televisão. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não pode? Não tem. O vereador que votar favorável a esse subsídio vai estar contrariando, em primeiro lugar, a população de Rio Branco. Vou deixar claro aqui. O vereador que votar favorável ao subsídio está votando contrário à população de Rio Branco. Segundo, está votando contrário a um parecer técnico jurídico, e nós temos ali na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco 2 técnicos profissionais muito bem capacitados para emitir um parecer dessa natureza, e se eles foram contrários, pode ter certeza, Itaã, é porque esse parecer tem validade total e precisa os vereadores respeitarem o parecer técnico-jurídico da casa e votar
contrário a esse subsídio na nossa capital. Olha, são, pelo que eu ouvi na imprensa, então eu posso estar errado, são 41 milhões de reais até as eleições. Por que isso? Até onde eu vi na imprensa. Então, meus amigos, avaliem bem. Os vereadores, representantes da nossa população, avaliem com carinho. Eu votaria contrário, se estivesse lá. Assim como votei contrário a vários pedidos de subsídio, subvenção, na época que estavam lá Marcos Alexandre, estava lá outros prefeitos. Então, pessoal, eu aconselharia nesse sentido. Com relação a empréstimos, Itaã, é bom deixar claro aqui também, quando o deputado estadual, a Assembleia Legislativa, nos 4 anos que eu passei na casa, aprovou, autorizou, através de projeto de lei, empréstimos num porte de 1 bi e 800. 1 bilhão e 800 milhões para o governo do estado. Sabe quanto foi retirado de empréstimo nesse valor total? 100 milhões. Por quê? Falta de gestão, de planejamento. Isso é o problema. Aí agora a gente vê a prefeitura, há dias atrás, querendo tirar mais de 300 milhões de empréstimo. Qual a necessidade? Se diz o atual prefeito que tem mais de 400 milhões em caixa, para que nós vamos endividar o município? Eu falo, o prefeito Nós Bocalon... estamos no último ano, se fosse no primeiro ano do mandato, faríamos uma avaliação melhor, mas é o último ano de mandato. Ele fala Aí umas nós vamos coisas... deixar essa dívida lá para frente, para outros gestores. Pelo amor de Deus. Ele faz umas afirmações, o prefeito, em determinados momentos, sem avaliar direito, e aí depois paga pelo que falou. O Antônio Salles está te fazendo a seguinte pergunta. Seu Antônio, olha, eu vou fazer a pergunta em respeito ao senhor, mas eu acho que conhecendo um pouco o perfil do deputado, já sei até a resposta, mas vamos lá. Pergunte ao deputado se ele não concorda se tivesse um projeto da prefeitura para comprar ônibus e administrar os recursos, não acabaria com esse problema? O que o seu Antônio está colocando aqui é a própria prefeitura gerir, administrar todo o sistema e tomar de conta da copeira ao motorista de ônibus. Olha, então, eu entendo que é uma proposta que tem que se avaliar. Você me surpreendeu agora. Não, eu tenho uma proposta que tem que se avaliar. Então, eu acredito que nesse momento nós temos que buscar alternativa. O seu Antônio está colocando uma alternativa. Eu não sei se ela é viável. Eu não sei. Rio Branco já teve uma empresa dessa. Não, né? mas não era de Rio Branco. Ela era empresa terceirizada. Rio Branco geriu o sistema por um período. Geriu o sistema por um período, quando a empresa foi embora, abandonou e o prefeito na época assumiu a bronca. Eu acho que seria uma ideia, por exemplo, se a prefeitura comprasse os veículos, fizesse um leasing, entendeu, dos veículos e terceirizasse a administração, talvez seria uma outra solução. Comprar e administrar também pode ser uma solução. Eu só não sei te dizer qual é o impacto financeiro orçamentário para isso. Para os cofres da prefeitura, isso né? Que a gente precisa entender. Mas, sabendo, seu Antônio, que a gente pode fazer um leasing para comprar isso por 20 anos. O que é um leasing? É um financiamento. Financiamento. Financiamento para que a gente possa comprar esses carros, esses ônibus, por 20 anos. Eu não sei quanto é que é um ônibus desse, eu não posso aqui dizer. Só que uma coisa eu posso lhe dizer que eu não compraria elétrico, porque é sonho, é coisa surreal. Né? Então nós temos que cair na realidade do Acre. Para a qualidade das nossas ruas, sem dúvida Olha, eu fiz uma proposta ao governo aqui. Encaminhei uma proposta ao governo do Estado, vou encaminhar um anteprojeto de lei para que o governo faça uma avaliação de isenção, por exemplo, de IPVA aos veículos híbridos e elétricos. Porque se fala tanto em sustentabilidade, mas não se vê nenhuma prática, né, com isso. Não há estímulo. Por exemplo, vamos botar carro aqui no Acre, híbrido e elétrico. São 10 estados da federação que já fazem isso. E que o aumento dos carros híbridos e elétricos foram muito grandes. Um carro híbrido, por exemplo, ele roda 24 km, 25 km por litro de combustível. As cidades precisam se preparar para isso. Eu não sei se elas estão preparadas ainda, né? Mas o Estado pode começar a ajudar. Agora tem que ter um estímulo, com certeza. O Estado pode começar a ajudar. Isso é importante. Olha, eu peço desculpas a pessoa que... Eu estava aqui meio aperreado, tentando encontrar, e eu me perdi aqui nas mensagens, mas fez uma provocação aqui a pessoa, em respeito a ela, eu vou fazer aqui de cabeça. Olha, está aí o deputado Roberto Duarte, aquele que nos enganou em relação ao projeto dos funcionários do Easy. Sim. Eu queria que a pessoa fez uma provocação, peço desculpas, mas
foi isso, a pessoa está te cobrando e acha que você não foi honesto naquela discussão. A pessoa está corretíssima em cobrar. Quem me trouxe o projeto para apresentar aos deputados foi o próprio sindicato do ISE, na época, nos apresentou o projeto, nós modificamos o projeto, alteramos ele para tentar, de uma certa forma, legalizar ele, tentar colocar ele dentro do que pegava uma PEC nacional, mas infelizmente não conseguimos. Mas não houve enganação nenhuma, nenhuma. Se ela procurar o próprio sindicato, à época, que estava lá à frente, eu tenho as fotos, tenho as filmagens, tenho tudo registrado. Quem me levou foram as próprias pessoas do ISE que me levaram lá. E nós levamos para a Assembleia Legislativa e dos 24 deputados estaduais, 20 assinaram essa proposta, porque eu sozinho, como deputado estadual, não poderia apresentar uma PEC, você sabe disso, nós precisamos de mais de 1/3 dos deputados estaduais para apresentar uma PEC, e naquele momento 18 deputados apresentaram essa PEC e nós conseguimos aprová-la, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal, e se você concorda com todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, e eu não concordo, mas se você concorda eu respeito, eles decidiram que é inconstitucional. Nós fizemos a nossa parte. Nós tentamos salvar aquela turma do ISE para ficar no Estado. Infelizmente não deu certo, mas a nossa parte a gente fez. Agora, se a pessoa que está dizendo que nós o enganamos não tivesse ficado quieto, o que ele diria? Ah, o deputado não fez nada. Então, eu fico muito tranquilo, sou muito tranquilo com relação a isso. Ah, o deputado errou, mas tentando acertar. Perfeito. Roberto. Imagine se eu não tivesse errado e tivesse ficado omisso. Será que a pessoa tem vontade que a gente tivesse ficado omisso? Eu prefiro não ser omisso. Fiz, assinei e botei para votação e aprovamos na Assembleia Legislativa. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional e nós fizemos a nossa parte. Correto. Roberto, não deu nem tempo da gente conversar sobre as coisas lá de Brasília. Eu queria agradecer a tua participação aqui. Olha, então, eu que agradeço mais uma vez. Para nós é um prazer, é uma honra estar com você aqui, batendo um papo com essa população que nos assiste. Quero agradecer a todos, dizer que o nosso mandato está à disposição do Acre, que nós estamos buscando andar em todos os municípios, levar e discutir as nossas propostas, bem como as emendas que nós temos direito a alocar para os 22 municípios e para o estado do Acre também. Contem sempre com o meu total e integral apoio e, se puder, siga a gente nas redes sociais, Roberto Duarte, RD na rede. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e um excelente feriadão. Obrigado, Roberto. Vamos para o intervalo e já voltamos.